Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Glória a Deus por mais um dia na casa dele, né? Reunidos para podermos louvá-lo e aprender mais da sua palavra. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, nos colocar diante do Senhor mais uma vez. Pai amado, na tua presença, ó Deus, estamos aqui, reunidos em família. Nesse momento, ó Pai, rogamos a Ti, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nosso ser, para que haja, Senhor, calmaria em nosso coração, na nossa mente, para que possamos, ó Pai, estar atentos à Tua voz, e para que o Senhor fale conosco tremendamente esta noite, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ouvir e entender, e colocar em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinará. Em nome de Jesus, amém. Peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira Coríntios, capítulo 1. Enquanto os irmãos vão abrindo, não sei o que você sentiu quando a força se foi, né? Mas a cabeça já vai, e agora? Como vai ser? E aí que a gente precisa se voltar para o Senhor e falar: Senhor, e agora? Como o Senhor quer que a gente faça? Né? Porque por mim, já ligava para quem pudesse e vem aqui agora, liga esse negócio. Não pode ficar sem. E muitas vezes a gente se encontra em situações assim, né? Onde a nossa fraqueza fica demasiadamente aparente. Onde a nossa fraqueza fica muito exposta. E aí então a gente precisa tomar uma decisão. Eu vou na minha força ou eu vou depositar em Deus? Na força e no poder que Ele tem para que Ele me tire daquela situação. 1 Coríntios capítulo 1, eu vou ler dos versículos 18 até o versículo 31 e peço para que os irmãos acompanhem, tá? 1 Coríntios, primeira carta, né, aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 31. Paulo falando ali ao povo, à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como dizem as Escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor.
nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser ser orgulhasse, orgulhe-se somente no Senhor. Amém? Paulo falando então a igreja de Corinto, uma igreja que foi fundada por ele, e ele está tratando um problema aqui, então, de uma divisão que está acontecendo. Ele fala um pouco disso antes, ali do versículo 10 até o versículo 17, e agora ele começa a combater, então, os judeus. Os gentios, que está descrito aqui, são os gregos que moravam naquela região, faziam parte daquela igreja, e também os cristãos que estão ali naquela igreja. Corinto era uma cidade cosmopolita, existiam pessoas de tudo quanto é região do mundo. Era uma cidade que tinha muitas religiões, muitas pessoas adorando a muitos deuses, e também existiam os gregos, né, que com o passar do tempo tinham grandes filósofos e consideravam a sua filosofia, a sabedoria humana, muito maior do que qualquer outra coisa. Mas também eles tinham práticas muito imorais. Os gregos tinham práticas muito imorais. E isso estava contaminando muito aquela região. Paulo, então, ele começa a carta falando sobre essa questão do poder, da sabedoria, aqui a partir do versículo 18. E a gente vê Paulo falando muito na palavra poder, né? No próprio versículo 18, ele diz que a sabedoria da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. E ele vai falando cada vez mais sobre o poder, Mas na sequência, quando a gente observando o capítulo 2, principalmente aqui, o versículo 3, 1 Coríntios 2, versículo 3, Paulo fala como ele chegou, como ele escreveu a carta para esses irmãos em Corinto. Ele diz o seguinte: fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Então Paulo vem discorrendo os versículos, falando bastante sobre poder, mas ele escreve aqui no capítulo 2 que ele chegou diante daqueles irmãos, escrevendo esta carta em fraqueza, atemorizado e trêmulo. O apóstolo do Senhor estava atemorizado para escrever a carta a esses irmãos. E quando nós olhamos para essa questão do poder, nós podemos ver que o poder ele existe, né, dentro da humanidade há muito tempo. E nos nossos dias ele é muito focado, ele é muito visado. Muitas pessoas do mundo desejam o poder. E se a gente lembrar lá em Gênesis, Adão e Eva trocaram a obediência, ou melhor, desobedeceram a Deus por poder. Eles queriam ter mais conhecimento, eles queriam ser melhores, e isso fez com que eles pecassem. E de lá para cá, a humanidade então busca por poder incessantemente. Nós buscamos por dinheiro, nós buscamos por fama, nós buscamos por influência. E tudo isso remete à busca que nós temos e que nós desejamos por poder. Essas três, dinheiro, fama e influência, nós podemos dizer que são as maiores ambições da humanidade hoje em dia. E essa busca, esse poder, a gente pode ver isso em várias esferas da sociedade. Na esfera política, quantas vezes nós vimos as brigas acontecendo? Nessa pandemia, né, nós vimos muito isso acontecendo. E o povo sofrendo. Na esfera pública, na questão internacional, países contra países, um querendo mostrar que é mais potente do que o outro, que manda mais do que o outro. Dentro das empresas ao qual nós trabalhamos, quantas pessoas nós vemos ou nós vimos ao longo do tempo
que buscaram crescer pisando muitas vezes em cima de nós. Não se preocupando se quem estava do lado ajudando estava sendo machucado ou não. Mas o importante era chegar lá. Porque lá ele teria mais poder, mais dinheiro, mais influência, seria mais conhecido. Quantas vezes a gente não lê história de pessoas que não eram nada e de repente se tornaram CEO de empresas? Muitas histórias são belas, mas muitas histórias escondem a podridão do ser humano. E nós podemos dizer também, meus irmãos, que infelizmente essa luta, essa briga, esse anseio por poder também acontece dentro das igrejas. Pessoas que buscam crescer, que entendem, né, que o serviço na igreja é tratado por cargos, que precisam ser líder disso ou líder daquilo para ter mais influência. Líderes de denominações que brigam com outras para provar que aquele segue é melhor do que a outra. Em tudo isso, não passa da briga por poder. Quando nós olhamos o nosso contexto evangélico, cristão, por que nós precisamos de poder? Por que eu e você precisamos de poder? Para testemunhar mais da palavra de Deus? Para servir melhor? Para ser uma chama viva do Senhor nessa terra? Por que nós precisamos de poder? Da mesma forma que o dinheiro, a fama e a influência são máscaras para a busca do poder que acontece na sociedade, fora das igrejas, muitas vezes nós também usamos essa busca por poder, trazendo à tona uma imagem zelosa de um servo zeloso do Senhor, mas que nada mais passa da nossa vontade de dominar, de manipular, de influenciar, de fazer com que as pessoas façam aquilo que nós queremos. E em tudo isso, nós precisamos procurar em Deus o que nós estamos buscando. No seminário, alguns anos atrás, eu conheci um filósofo, lendo, chamado Nietzsche. E o professor começou a dar aula falando sobre esse filósofo, e eu falei, não é possível que essa pessoa falou isso. Para esse filósofo, Jesus é alguém patético. Para esse filósofo, Jesus é alguém fraco. É uma pessoa que não serve para ser exemplo de nada. Porque para esse filósofo, pessoa boa é pessoa que manda. Pessoa boa é pessoa que domina. Pessoa boa é aquela que não aceita ser menor do que ninguém. Pessoa boa é aquela que está acima de tudo e de todos. Na visão dele, o mundo deveria ser composto de super-homens. E aqui eu não falo em fazer o bem, porque muitas vezes a gente vê o super-homem fazendo bem, mas no sentido de ter força, de não poder ser derrotado, de ter essa característica de invencível. E o mundo vive em cima disso. A sociedade em si vive em cima disso. Se nós olharmos o contexto em que nós vivemos, a prática, as falas, seja o que quiser, faça o que quiser, vá onde quiser, conquiste o que quiser, você pode tudo. Você não é menor do que ninguém. Isso nos influencia tanto que em determinados momentos nós podemos estar buscando as mesmas coisas. Buscando esse poder
incessantemente. Incessantemente. Mas olha só que maravilha. A mensagem da cruz, ela provoca reações opostas à fala desse filósofo. Ela provoca reações que contradizem a fala desse filósofo. E é nesse ponto que nós precisamos entender. O apóstolo, no versículo 19, ele cita um texto em Isaías. Isaías 29:14, o apóstolo está citando aqui: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E por que Paulo está fazendo isso? Naquele contexto, observem bem, Jesus já veio, viveu entre eles, foi morto, ressuscitou, e para os judeus, eles continuavam aguardando o Messias. Eles continuavam aguardando alguém poderoso, alguém politicamente forte, que combatia, que ia para frente. Então, Paulo usa a própria palavra para falar com os judeus, dizendo: eu não estou falando o que eu penso, eu estou falando aquilo que os profetas já disseram. Porque ele precisava dar mais ênfase àquilo que ele estava querendo dizer. Então ele usa a palavra de Deus, os manuscritos que existiam na época, para falar para aquelas pessoas. Não sou eu, os profetas já disseram isso. E no versículo 21, Paulo começa dizendo: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Paulo está dizendo que o homem por si só não pode alcançar a Deus. O homem por si só não pode chegar diante de Deus. Não pode ter essa vontade de querer a Deus. Primeiro porque Deus é infinito. E nós somos pessoas finitas, limitadas, fracas. Segundo porque Deus é santo. E nós somos pecadores. E em tudo isso nós podemos ver então que nós temos aqui uma dupla separação. Um Deus infinito contra uma humanidade finita. Um Deus santo contra uma humanidade pecadora. E nós podemos ver então pelo texto que foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de vir até nós, como ele diz. Ele providenciou que o mundo não conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. E no versículo 22, Paulo continua dizendo: pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Paulo começa aqui então a usar o contexto da época, as pessoas, os grupos de pessoas da época, para poder deixar as coisas mais claras. Ele fala então no versículo 22 que os judeus pedem sinais. Novamente aqui eles esperavam um Messias forte, que combatesse, que trouxesse Israel de novo como um povo, uma nação sólida, influente. E ele diz que os gentios buscam sabedoria. A Grécia tinha uma longa tradição de filósofos, pessoas influentes, que tinham uma retórica apurada, que falavam bem, eram letrados. E eles esperavam então, buscavam essa sabedoria, porque eles acreditavam mais na influência humana do que naquilo que estava sendo pregado. Mas Paulo diz: assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. E a gente pode ver algumas diferenças aqui então. Os judeus pediam um Messias poderoso. Os gregos pediam sabedoria. Mas os cristãos
não pediam nada. Os cristãos proclamavam. Os cristãos falavam abertamente de um Salvador que para eles era um Salvador fraco, frágil, mas que usou a loucura da cruz, a loucura da fraqueza, para mostrar que a salvação veio por intermédio de um Salvador que morreu e ressuscitou. Olha o apóstolo começando a argumentar para fazer com que aquelas pessoas entendessem que o que eles queriam, tanto poder, sabedoria, não era nada do que eles precisavam, mas sim aquilo que Deus já tinha feito. E ele fala que os judeus se ofendiam e os gentios diziam que aquilo era tolice. Porque para os judeus, um Cristo crucificado era algo escandaloso. Jamais poderia acontecer algo assim. Para os gregos, aquilo era tolice, porque aquela história de um homem que veio na terra, viveu e morreu crucificado, não entrava, não era um argumento forte. Porque a crucificação era para os piores da sociedade. A crucificação era para a escória da sociedade. Não faz sentido para os gregos um Salvador, um Redentor, morrer na cruz. Não fazia sentido. Por isso que para eles, tudo isso era tolice. Por isso que para eles, não tinha significado. Não se encaixava naquilo que eles pensavam, porque eles estavam levando as coisas para a forma da sabedoria humana. Tinha que fazer sentido humanamente para eles, tinha que fazer sentido, mas nós sabemos que a vida de Jesus, se nós olharmos de forma humana, não faz sentido. Por isso que Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura. Porque como pode um homem vir, se dizer Deus, não morar em um castelo, não ter um reino, não ter servos, ter que carregar o madeiro, ser cuspido, ferido, humilhado? Não faz sentido. E Paulo, então, vai nessa fraqueza, explicando para eles que não é para fazer sentido da forma humana. Nós precisamos entender que o amor de Deus foi tão grande que Ele olhou para nós e tomou a iniciativa de mandar um Salvador para nos resgatar. Não da forma que os judeus esperavam, porque da forma que eles esperavam, não daria certo, mas da forma que seria feito por toda a eternidade, que seria conduzido para sempre. Eu queria que nós pegássemos aqui 3 lições desse texto. A primeira é que a cruz ainda é um grande escândalo para todos aqueles que, assim como aquele filósofo Nietzsche, entendem, adoram o poder acima de todas as coisas. E entendem que a salvação não depende de ninguém além da própria pessoa. A cruz ainda é um escândalo para as pessoas que confiam em si mesmas. E continuará sendo um escândalo, porque eles não vão entender o que Jesus fez. Mas na cruz nós também podemos ver que isso é impossível. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém tem poder para se salvar. Cristo morreu para nos salvar. Justamente porque eu e você não podemos fazer isso. E se Ele não tivesse poder para nos salvar,
por que então ele teria morrido na cruz? Que diferença faz ele ter morrido na cruz se ele não pode nos salvar? Mas graças a Deus que nós não cremos nisso. Graças a Ele que nós entendemos que só por intermédio dele nós somos salvos. Nós podemos entender também que a cruz é loucura para aqueles que são intelectualmente arrogantes, pessoas que são dotadas de tanto conhecimento, que não conseguem entender a simplicidade da mensagem da cruz. Assim como eram os gregos naquela época, precisava de algo rebuscado, precisava de algo mais, e não conseguiram entender a simplicidade da mensagem da cruz. Por isso, ainda hoje, a cruz é loucura para essas pessoas. Mas a cruz ainda é o poder de Deus e a sabedoria de Deus para todo aquele que crê na mensagem da cruz. Amém? Ela é o poder de Deus, porque por meio dela, Deus salva aqueles que têm certeza de que não podem salvar a si mesmos. Ela é o poder de Deus para todo aquele que reconhece a sua fraqueza e que dependem de um Salvador. Ela também é a sabedoria de Deus, porque é por meio da cruz que Ele resolveu o nosso problema do pecado e da culpa. É através da cruz, da sabedoria de Deus, que Ele planejou enviar o Seu Filho para nos salvar e nos libertar. Ele tomou o nosso lugar, suportou os nossos pecados, morreu a nossa morte e pagou a nossa dívida. Nós podemos entender também que a loucura da cruz, ela expõe a vergonha do mundo. Ela escancara essa vergonha e revela o que há de pior nas pessoas. Quando nós olhamos para toda a história bíblica, olhando para a vida de Jesus, a loucura da cruz revelou a traição de Judas. Podemos dizer que a covardia de Pedro ao negar Jesus, o medo dos discípulos de estarem ali expostos mediante a tudo que aconteceu com o Mestre, a hipocrisia da liderança do povo de Israel, dos sacerdotes, a atitude de Pilatos em lavar as mãos, em se isentar da responsabilidade, a demonstração de uma fé egoísta e interesseira de um dos ladrões que estavam ao lado de Jesus. Lembram da história? Você não é o rei? Sai daqui e tira a gente. A loucura da cruz expõe a vergonha do mundo. Mas por outro lado também, ela é o poder e a sabedoria de Deus, e revela também o que há de melhor nas pessoas. Revelou o melhor do outro ladrão. Enquanto a loucura da cruz revelou a vergonha, no outro, revelou o poder de Deus. A fraqueza daquele homem em dizer: Senhor, você não merece estar aqui. Eu sim. Você não. Eu sim. Um ladrão, culpado dos seus crimes, que era sim a escória da sociedade, que merecia estar pendurado em um madeiro, a mensagem, a loucura da cruz, fez ele enxergar o poder que havia em Jesus. E por conta disso, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo. Demonstrou também o melhor de um homem chamado Simão,
que carregou o madeiro por um longo trajeto, ajudou o Salvador a carregar aquele peso. Demonstrou também o melhor de um homem chamado José de Arimateia, em pedir o corpo do Salvador, em cuidar do corpo depois de morto, colocar panos limpos e colocar num lugar para ali ficar. Para alguns, a cruz é loucura e denuncia total perdição. Para outros, a cruz é o poder de Deus e demonstra a salvação. Olhando toda essa história, toda a fala de Paulo, para fazer com que aquelas pessoas que estão ali, judeus, gregos, para que eles entendessem a loucura da cruz, e entendessem que o poder de Deus opera na fraqueza, assim como Paulo fala ali no versículo 3 do capítulo 2, a forma que ele chega diante dos homens. Quando eu e você nos olhamos diante da mensagem da cruz, diante de onde o nosso Salvador se entregou, o que ela revela sobre a sua vida? O que ela revela sobre a minha vida? Se você puder imaginar agora, tudo que o nosso Salvador sofreu, lembrando de toda a história, e você se olhar, o que tudo que isso representa, revela sobre a sua vida e sobre a minha vida? O que a mensagem da cruz revela sobre o que nós somos? O que a mensagem da cruz revela sobre o que nós buscamos? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Será que nós temos buscado ser como essas pessoas que entenderam o poder da mensagem da cruz para a salvação e servir a Deus, nos colocando, mesmo que fracos, mesmo que muitas vezes sem palavras, sem sabedoria, mas nos colocando à disposição do Senhor, falando: Senhor, estou aqui. Muitas vezes, como Paulo, trêmulo, atemorizado, diante de pessoas que eles sabiam que também conheciam as Escrituras, diante de pessoas com intelecto alto, mas ele escreveu a carta, ele se colocou diante de Deus. Como nós temos nos colocado diante de situações da vida, mas são situações que o Senhor tem nos colocado ali. Que tipo de atitude nós temos tomado? Que mensagem de loucura nós temos transmitido? Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida aqui só faz sentido se o Deus que morreu opera na minha vida e faz em mim o querer dele. Nós precisamos entender que se eu estou aqui nessa terra, buscando apenas o melhor que essa terra pode me oferecer, e nada mais além disso, a mensagem da cruz então está revelando para nós a vergonha da humanidade. Mas se nós estamos nessa terra, buscando fazer aquilo que Deus quer, agir da maneira que Deus quer, então nós estamos revelando para este mundo que a mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar. E para salvar a todo aquele que Deus quer, não aqueles que eu quero. Porque enquanto houver fôlego de vida, a mensagem da cruz pode ser pregada para aquela pessoa. Independente de quem essa pessoa seja, ela pode, sim,
estar no reino dos céus. Não cabe a nós julgar se ela é ou não é boa. Cabe a nós falar. E como nós vimos aqui, no versículo 30 diz: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. Não é por minha, não é pela sua iniciativa. Por isso nós precisamos entender que o poder da mensagem da cruz precisa ser pregado e deixar que a iniciativa de Deus, que um dia nos alcançou, nos resgatou das trevas, faça o mesmo com quem Deus quer continuar salvando. Que a gente entenda, irmãos, que o poder e a mensagem da cruz, a sabedoria de Deus, opera melhor na nossa fraqueza. Que nós possamos nos colocar diante de Deus, fracos, sem força, muitas vezes sem saber como fazer, mas deixando que Ele faça o melhor dele nas nossas vidas, porque nós sabemos que isso basta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Entendermos, ó Pai, um pouco melhor, Senhor, tudo aquilo que, um pouco, Deus, do que Paulo passou, Senhor. Nós vimos, Deus, ele dizendo, Senhor, que ele estava ali diante daquelas pessoas, Senhor, em fraqueza, trêmulo, com temor. Mas isso, Senhor, não fez com que ele voltasse atrás. Isso não fez com que ele deixasse de falar da Tua palavra. Isso não fez com que ele pregasse a loucura da mensagem da cruz para aquelas pessoas que buscavam tanto poder, que buscavam tanta sabedoria, mas um poder e uma sabedoria que vem do homem, e que nós sabemos, Senhor, que não podem fazer nada, Senhor, para nós. Nos ajude, Senhor, a entender que esse poder, que essa sabedoria que vem do homem, também não podem, Senhor, nos trazer nada de bom. E que a nossa vida, Senhor, seja uma vida dedicada, Senhor, em buscar em Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. E que a nossa fraqueza, Senhor, que a nossa debilidade, Senhor, assim como o Senhor diz, que o Senhor usa os mais fracos, usa aqueles, ó Pai, que se colocam numa posição de fragilidade para fazer aquilo que o Senhor já planejou, para fazer aquilo que o Senhor quer, Senhor, nesta terra. Que seja assim a nossa intenção, que seja assim, ó Deus, o nosso chegar diante de Ti, em fraqueza, em humildade, ó Deus, entendendo, Senhor, que vale mais, vale muito mais servir a Ti do que buscar aquilo que o mundo pode nos oferecer. E que através da nossa vida, Senhor, pessoas sejam confundidas, pessoas, ó Senhor, fiquem sem saber por que e como aquilo aconteceu, e que da nossa boca possa sair respostas, ó Deus, dizendo, Senhor, que tudo isso foi por iniciativa Tua, e que assim como o Senhor salvou a nossa vida, o Senhor quer salvar a vida daquela pessoa, e que a mensagem da cruz possa fazer sentido para todos aqueles, ó Deus, ao qual o Senhor tem colocado diante de nós, que nós possamos, ó Senhor, nos firmar em Ti, buscar em Ti, Senhor, a força que precisamos para abrir a nossa boca, para falar do Teu amor, da Tua salvação, do Teu Evangelho, Senhor. E que nós possamos, ó Pai, entender que é melhor servir ao Senhor do que a tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Ajude-nos, ó Pai, a caminhar de maneira, Senhor, digna, ó Pai, de ser chamado filhos Teus, Senhor. E que em tudo a nossa vida possa ser uma vida que honre e glorifique o Teu nome. Nós louvamos e nós agradecemos a Ti, porque mesmo, Senhor, quando nós não temos controle de nada, o Senhor acalma o nosso coração, o Senhor nos dá tranquilidade, e o Senhor nos mostra que tudo está nas Tuas mãos. Que seja assim na nossa vida, que possamos entender que
tudo está nas tuas mãos, Senhor. E que cada situação que enfrentarmos, ó Pai, durante esta semana, nós possamos, ó Pai, buscar em Ti a solução, buscar em Ti a força, buscar em Ti a paz, a calmaria para passar por isso. Sê conosco, Deus, e que em tudo a nossa vida possa glorificar a Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé e adorar o nosso Deus?
te agradecemos por esse momento, Deus, que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque a sua palavra é viva, que nós não possamos esquecer, ó Deus, o que é o significado da sua cruz, Deus, nas nossas vidas. Que essa palavra, Deus, realmente, Deus, possa estar em nossos corações durante essa semana, Deus, nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Estão despedidos, tomem cuidado na hora de sair aí, tá melhor, mas tem que tomar cuidado, né? Tchau, gente, boa noite.